Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso segundo programa Diálogos URGS. Hoje temos aqui, além do reitor, professor Rui Oppermann, o nosso pró-reitor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, professor? Bom dia. Rui? Tudo bem. Nosso assunto, então, nesse nosso segundo programa é a questão das progressões e promoções dos docentes da universidade, que nos últimos meses aí, diversos docentes estão comentando que a progressão, a promoção atrasa ou não sabem se sai ou não sai, e a gente tem na verdade, a gente tem muitas dúvidas de docentes sobre o que está acontecendo, né? Que houve mudanças quando começa a contar, o interstício do professor cumpre, às vezes ele se completa e o professor ainda não tem a sua promoção e progressão, e junto com isso a gente tem também divergências de informações fornecidas pela Progesp, mas também pela CPPD, né? A Comissão de Pessoal Docente da Universidade. Então, antes de mais nada, professor Rui, o que está acontecendo? As progressões e promoções dos docentes, elas estão represadas, elas estão paradas, estão acontecendo? Olha, na verdade, nós estamos num meio de caminho entre uma situação que havia na universidade desde muito tempo, né, e uma situação a qual nós fomos levados a agir e tomar decisões mais recentemente. Até 2014, a universidade, e diga-se passagem, era a única universidade que fazia isso, né, fazia a progressão, aceitava, né, que se retroagisse o interstício e o pagamento desse interstício. Então, o docente, mesmo tendo a possibilidade de solicitar sua progressão em tempo hábil, ele deixava de fazer isso, fazia depois de um certo momento, e com isso se acumulava o interstício, né, e a própria progressão. O pagamento era feito retroativamente e também o interstício era considerado também retroativamente. A partir de 2016, houve, né, uma recomendação da Procuradoria de que a universidade não poderia fazer o pagamento retroativo dessas progressões que não teriam sido solicitadas ou que estavam sendo solicitadas cumulativamente. Isso estava amparado em normativas do órgão central e, portanto, nós tivemos que atender a esta situação. Normativa do Ministério do Planejamento. Do Ministério do Planejamento e do MEC também. Sim. Tá? A partir de 2017, também vem a recomendação de que não se poderia aceitar a acumulação de interstícios. Portanto, não só o pagamento retroativo, como a acumulação de interstícios estava vedada para os docentes. De tal maneira que a melhor situação seria ele solicitar isso em tempo hábil para não ter essa situação. Mas aí se criou, né, uma situação de dúvidas, né, de interpretações, e essas dúvidas de interpretação levaram, né, aqueles docentes que estavam solicitando progressão, né, seja a progressão com uma retroação possível, essa situação se acumulou, os docentes não estavam recebendo suas portarias, né, e em 2016 eu tomei a decisão. Foi comunicada aos docentes essa decisão, todos eles receberam e-mail, a despeito da relutância da CPPD de permitir que se fizesse isso, nós emitimos as portarias e, inclusive, colocamos para os docentes que, se no futuro houvesse uma decisão favorável ao pagamento do retroativo, nós faríamos esse pagamento. Mas que naquele momento nós entendíamos que nós não podíamos mais segurar as portarias, porque nós estaríamos prejudicando os docentes. Fizemos uma consulta
ao Ministério do Planejamento, e essa consulta veio com uma resposta que ratificou essa posição de que não seria mais possível fazer nem o pagamento, nem a consideração do período de interstício. E com isso, então, aqueles docentes que em 2016 receberam sua portaria, eles foram beneficiados porque tiveram a possibilidade, né, de fazer a sua promoção ou buscar uma solução para a promoção que eles se julgassem prejudicados naquela época. Tivéssemos nós ficado em discussões com a CPPD, de maneira até agora, né, não terminada, esses docentes estariam irremediavelmente prejudicados. Da mesma forma, agora, neste ano, nós enviamos novamente um e-mail aos docentes, basicamente ratificando a mesma informação. Isto é, nós não podemos mais fazer o que fazíamos no passado. Nós temos que considerar, né, a promoção e a progressão a partir do momento em que a comissão de avaliação estabelece essa data como a data para a progressão. E que, portanto, né, buscar, né, ou retroagir como ainda se insiste, né, era, na verdade, uma situação que, dentro do direito administrativo, nós não podíamos mais executar. Buscamos uma interpretação da Procuradoria Federal, junto à universidade. Essa Procuradoria foi muito clara e explícita em dizer que sim, a reitoria estava, dentro da perspectiva do direito administrativo, absolutamente correta, né, e que deveria, né, proceder desta forma, e por isso mesmo, novamente, nós decidimos fazer a emissão das portarias, né, a despeito da inconformidade que a CPPD mostrou e ainda mostra com relação a esse procedimento. Então, é uma situação, sim, de interpretação, mas também é uma situação na qual nós estamos preocupados em garantir para o docente os seus direitos dentro dessa normativa. E por isso mesmo, a minha mensagem inicial é esta: nós estamos trabalhando dentro da perspectiva de proteger os direitos do docente frente a uma normativa que não necessariamente nós concordamos, mas que está aí para ser obedecida, ser levada em conta pelos agentes da gestão pública. Agora, a CPPD, a Comissão Permanente de Pessoal Docente da Universidade, em comunicados aos docentes, cita que existe embasamento legal, que na verdade as leis estão respaldando esse posicionamento, né? Maurício, nós temos então divergência entre lei e determinação do Ministério do Planejamento? Muito obrigado pela oportunidade, professor Rui, André. Nós dirigimos especialmente nesse caso aos docentes, em especial aos docentes do Magistério Superior, a respeito desses assuntos. A legislação vem mudando desde 2012, com a nova carreira docente, instituída pela Lei 12.772, e depois houve alguma reforma nesse sentido e outros procedimentos legais. André, eu gostaria de contextualizar o que nós deveríamos abordar em relação às questões da vida funcional docente, que é muito cara, especialmente para os docentes e para a gestão da universidade. Então, nós gostaríamos de minimamente contextualizar sobre progressão, promoção acelerada, né, redistribuição, né, e também a questão da promoção para o ingresso para professor titular. Então, eu gostaria, se me julgares adequado, eu gostaria de contextualizar como é que está constituída a carreira docente. Então, nós temos 5 classes, né, e o docente sempre ingressa na classe A, que a classe A ela é o professor auxiliar, o professor assistente A e o adjunto A, que eles ingressam nessa carreira. Então, depois tem a carreira B, que é do assistente, os seus níveis, AC do adjunto, AD do associado e o titular, que é a classe E. Então, o ingresso na carreira do magistério superior, ele se dá sempre, então, na classe A, mediante, evidentemente, a aprovação de concurso, exceto o titular livre, que vai direto para ele vai direto para a classe de professor titular, André. Então, isso eu acho que é um aspecto importante que nós devemos, então, pontuar. E a questão do desenvolvimento propriamente dito do professor se dá por progressão funcional e por promoção. E o que é a progressão funcional? É a passagem, né,
de um nível para outro na mesma classe. Já a promoção é a passagem do último nível daquela classe que ele estava para a primeira da classe seguinte, inclusive ascendendo ao caso de assistente, adjunto, né, associado ou titular, que também se dá por meio de promoção. Então, esses são, acho que, aspectos importantes que a gente deve pontuar. Eu já quero trazer algumas questões da fala do professor Rui, que para fins de progressão ou promoção, o docente tem que ficar no interstício, né, por um interstício de 24 meses, no mesmo padrão da classe onde está, né? Então, tem que ficar 24 meses e ser avaliado em comissão, ou seja, são coisas complementares, as duas são algo pré-requisito dessas duas prerrogativas para que o docente faça progressão ou promoção na sua vida funcional, né? Então, e tem um aspecto daquele que eu quero chamar agora, que é da promoção acelerada, qual seja, o docente aprovado no estágio probatório, ao fim do estágio probatório, se o docente é portador do grau de mestre, o concurso foi para assistente, ele já passa para a classe B. Para a classe C pura, quando ele é portador do título de doutor, né? E o concurso também foi realizado desta forma. Então, são aspectos assim, que são importantes que a gente faça esse registro, né? E a questão assim, dos docentes que tiveram completado o interstício e cumprimento de todos os requisitos estabelecidos em data anterior a 16 de agosto, né, só terão direito aos efeitos financeiros decorrentes de tal progressão ou promoção a partir daquela data. Ou seja, se o docente havia completado o interstício anterior àquela data e a promoção, a legislação permitiu que se retroagisse, então, o pagamento ao período, à data de 1º de agosto de 16, que a universidade vem promovendo, né? Então, isso é importante contextualizar, que houve uma mudança da legislação, uma mudança de entendimento, né, cuja universidade ela tem que ser cogente, né, às determinações do órgão central, que é o Ministério do Planejamento, e do órgão setorial, que é o Ministério da Educação. Ou seja, isso não está valendo mais, então, essa possibilidade de retroagir à data em que o docente completou seu interstício? Não, isso já não é possível desde 2014. O pagamento, né, e depois, em 2014, nós podíamos retroagir o interstício e agora não se pode mais retroagir, nem pagamento nem interstício. Ele se dá a partir do momento da avaliação da comissão. Ele tem interstício de 24 meses, né, e aí a partir da avaliação da comissão ele recebe, bem como começa a contar um interstício de 24 meses. Não é mais possível fazer o que nós chamávamos de persalto. O servidor tinha 4, 5 períodos que ele não havia solicitado progressão, ele ia fazendo paulativamente e não permanecia, né, durante 24 meses naquele padrão onde ele estava antes, né, dentro da mesma classe, né? Então isto foi vedado por conta que ele deve permanecer 24 meses, né, no padrão para o qual ele recebeu a progressão ou a promoção. Essa foi a principal diferença, qual seja, o docente que tinha uma progressão de 2010 a 2012 e que fez esse pedido agora em 2018, né, até o entendimento de 2014 nós podíamos retroagir lá 2012 o pagamento e bem como contar o interstício a partir de 2012. Hoje isso foi vedado, né? Então, vedado pela determinação do Ministério do Planejamento, né, e do MEC. Então a partir de hoje, né, a partir desse entendimento, começa a vigir, né, um novo interstício a partir da progressão avaliada pela comissão e o pagamento também a partir daquela data. Ou seja, ele não tem mais a possibilidade de retroagir lá em 2012 e fazer uma outra progressão, 2014, 2016 e 2018. Então, ou seja, esse tempo, né, que o docente não solicitou essa para esse fim ele não é considerado. Essa é a principal mudança, né, que houve, né? Professor Rui, isso, bem, o senhor é docente também, isso não é bom para os docentes, né? Quer dizer, se eu sou docente, essa interpretação não me satisfaz. A universidade pode se posicionar contra isso? O que a universidade pode fazer em relação a essas determinações, enfim,
dos ministérios aí, né? Muito bem, foi como eu disse no início, nós estamos numa situação de mudança de procedimentos, né, do que nós fazíamos no passado e do que agora nós estamos instados a fazer pelo órgão central, que é o Ministério do Planejamento e o MEC. E nós estamos instados a fazer por conta de que todo agente público, e nós somos agentes públicos, né, ele é regido pelo direito administrativo. E o direito administrativo permite que esse tipo de interpretação se dê pelo órgão central. Então, de fato, nós não temos como nos insubordinar enquanto agentes administrativos a respeito dessa determinação. Isso não quer dizer que a gente concorde com ela ou que a gente fique parado em relação a ela. Não? Na Andifes, nós convidamos tanto o presidente do TCU como da CGU para uma audiência. Eles vieram até o pleno da Andifes. Foi colocado para eles essa questão que está sendo aí colocada, de que num procedimento que havia, que agora, por uma interpretação do Ministério do Planejamento, se faz de outra maneira, e a nossa inconformidade com essa situação. E veja bem, André, eles, tanto o TCU como o CGU, concordaram de que, de fato, né, poderia-se ter uma interpretação mais flexível dessa questão do que aquela que estava sendo pelo Ministério do Planejamento. E eles se comprometeram, e assim o fizeram, oficiaram ao Ministério do Planejamento e ao MEC da sua recomendação ou interpretação de que talvez essa recomendação feita pelo órgão central não fosse adequada ou pudesse ser interpretada de outra maneira. Ainda assim, o Ministério do Planejamento não modificou a sua posição e, portanto, impede que a gente, como agentes públicos, que a gente possa sim surgir contra essa recomendação, sob o risco de nós sermos, então, acusados de improbidade administrativa. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Na última reunião do Pleno, nós tivemos uma reunião com o Fórum de Gestão de Pessoas, e ali, naquela oportunidade, eu fiz uma pergunta a todos os reitores que estavam presentes se alguém estava ainda fazendo, retroagindo tanto o interstício como o pagamento. E todos eles se surpreenderam muito que alguém fizesse, porque há muitos anos já não fazem, e foram unânimes em dizer: nós não fazemos porque isso seria considerado improbidade administrativa. Então, são dois aspectos aqui que eu quero colocar. Primeiro, nós temos que seguir essa normativa? Sim, temos. Nós estamos fazendo todo o possível para que ela se modifique? Estamos fazendo. Não? Mas enquanto ela existir, nós temos que dar prosseguimento a essa situação. É uma situação também desconfortável, também sou docente, e mesmo acho que isso é do interesse da própria universidade, que a gente tenha, né, uma progressão docente que respeite os direitos do docente, mas frente a essa interpretação e essas determinações que o Ministério do Planejamento tem feito, né, e tem feito com argumentos muito interessantes, como, por exemplo, o fato de que o docente tem que se planejar e que não é o governo que pode... O governo não poderia planejar o orçamento em cima de atrasos que o docente fizesse, porque isso não poderia ser previsto no orçamento. Isso na verdade, é um argumento, de certa forma, coerente, mas absolutamente questionável do ponto de vista de política de gestão de pessoas. Os dois sindicatos de docentes aqui da universidade, a Andes, Seção Rio Grande do Sul, e a Dures, estão recomendando os docentes a entrarem na justiça contra essas determinações que a universidade está seguindo, né? Eu entendo que esse é um direito individual que cada um de nós tem de contestar os atos administrativos de qualquer instituição pública, inclusive a universidade, né? Eu acho que é importante a gente entender que a eventual deferimento de causas individuais a respeito dessa questão, elas ainda assim não permitem que a gente faça uma mudança do todo, a não ser que houvesse uma mudança da classe como um todo. O fato que decisões individuais não têm a capacidade de fazer com que a gente modifique a postura que nós temos feito. Não? André, se tu pudesse, enfim, se for possível, eu gostaria de tocar, mesmo que en passant, sobre dois pontos, que também tem trazido alguma controvérsia pela natureza do assunto.
que se chama RT, Retribuição por Titulação. Então, o docente que ingressou com a titulação de mestrado, né, e concluiu, né, o doutorado, antes nós podíamos fazer o pagamento a partir da data que esse docente concluía, né, especialmente o doutorado, a partir de uma ata dizendo que não havia nenhuma restrição para a expedição do diploma. Esse também foi restrito, então nós só podemos fazer o pagamento a partir do momento que o docente acosta, né, então o certificado de conclusão de mestrado ou doutorado. Isso também é um aspecto importante. Eu gostaria de registrar, assim, em consonância com o professor Rui falou, nós fomos auditados pela CGU em maio agora deste ano, e a CGU foi verificar em todas as pastas funcionais se tinham o diploma de doutor ou de mestre, se fosse o caso, e especialmente no pagamento, se nós havíamos pago com antecedência ou não. E que nós podíamos, até um determinado período, especialmente até a expedição do ofício 04 de 2017 do Ministério do Planejamento, do MEC. E aí nós demonstramos que os pagamentos que nós havíamos feito antes estavam abrigados por esse ofício e que todos os diplomas estavam lá acostados. Tem um outro assunto também que ele tem sido muito caro, especialmente com a expansão das universidades, e que houve muito a questão, assim, da redistribuição docente. Então, assim, a redistribuição docente nada mais é do que uma remoção. Ele traz toda a sua vida funcional, o seu posicionamento na carreira, né? É igual à remoção que ocorre muitas vezes dentro da própria universidade, entre departamentos. Acho que isso é muito importante colocar, que eu quero falar sobre um outro tema que é uma mudança também de local de trabalho, mas que tem uma outra perspectiva, que se chama-se posicionamento. Até a Lei 12.772 de 2012, quando um docente fazia um concurso aqui na universidade, e ele vinha de uma outra universidade, a legislação permitia que nós poderíamos posicioná-lo na mesma classe e padrão, qual seja, não começava no início da carreira. Isto mudou com a 12772 porque a presidente entendeu, eu fui orientada para isso, que se tratava de uma questão inconstitucional, porque os demais cargos, né, de mesmo nome, né, mas investidura diferente, isso não era previsto. Isso nós praticávamos aqui, inclusive isso muitas vezes é nos colocado também como período de progressão na carreira, o que hoje, infelizmente, não é previsto. Então, esse item também eu gostaria de deixar claro que isso nós praticávamos até 2012, que não é mais possível, e que nós temos muitas questões de muitos casos de docentes que vêm de outras instituições, e mesmo os docentes aqui da própria universidade que por algum motivo ou por outro não fez remoção, né, e acaba aderindo a um outro certame, em outro departamento, ele tem que começar, né, na classe inicial e no padrão inicial da sua nova carreira. Bem, professor Rui, estouramos o tempo de novo. Uhum. Então, mas voltamos a esse tema com certeza em outros programas. Por favor, para encerrar então, professor. Sim, eu quero dizer duas coisas ao encerrar. Primeiramente, dizer que isso tudo é produto de uma política governamental desse governo que aí está e que está nitidamente, né, prejudicando a carreira docente. E isso também é um sintoma, aliás, é um sintoma disso, o fato de que nenhuma federação de sindicatos, nenhuma associação nacional dos sindicatos foi recebida pelo órgão central para discutir essa questão. Então, há sim uma dificuldade de diálogo muito grande que faz com que a gente acabe tendo que ter esse tipo de situação. E segundo, né, colocar muito claramente que só pode ser de ignorância a sugestão de que nós estaríamos procedendo isso com dúvidas quanto ao que nós estaríamos fazendo com o recurso que supostamente a universidade estaria economizando com esse tipo de atitude, né? Isso é uma infâmia, né? Na verdade é uma mentira que está sendo colocada, né? Uma suspeição que está sendo colocada de que a universidade teria o direito, a possibilidade de usar recursos de pagamento pessoal para outros fins, né? Só pode ser por ignorância do que é a questão orçamentária, né? Que a universidade não tem nenhuma condição de se valer de recursos vindos para o pagamento pessoal para outros fins. Então, acho que isso é muito importante que se diga para preservar a própria integridade e o conhecimento, né, que nós todos temos que ter, né, de como é que se procede a execução orçamentária dentro da universidade.
Muito bem, agradeço então a presença do professor Rui Vicente Oppermann, do pró-reitor de Pessoal da Universidade de Gestão de Pessoas, Maurício Viegas da Silva. Esse programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jorge Cecílio, supervisão técnica do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.